mesma qualidade invariável, né? Mesmo tendo seu dito aposentados, né? Ou seja, a experiência do seu dito passa a ser da ordem do supérfluo, né? É um pouquinho disso que nós estamos falando, por isso que há essa ligação, no meu entender, né? Ora, ao destacar o saber da experiência do domínio da tradição, ou seja, dos saberes e práticas que se acumulam numa cultura do trabalho enraizada no tempo e no espaço, a produção técnica se emancipa do controle de quem a produz, criando, cito Benjamin, uma segunda natureza que o homem inventou, mas que há muito não controla. O predomínio da técnica se faz, portanto, à custa do controle reflexivo e da sabedoria oriunda da experiência, gerando a alienação dos homens em relação à sua obra, que é o mundo. Se, portanto, Arendt falará que a experiência política do século XX decretaria a superfluidade, o caráter supérfluo dos homens, para Benjamin, a técnica decretará a superfluidade dos trabalhadores e do trabalho. Ora, no atual estágio de desenvolvimento produtivo, por exemplo, nós somos capazes de desenvolver técnicas nas quais o trabalhador é absolutamente supérfluo, né? Quer dizer, a qualidade do queijo cruzilha ou do carro da Volkswagen independe da experiência daquele que está trabalhando. Tanto é assim que eles mandam embora um, põe outro, põe outro, põe outro, põe outro, e você não percebe, né? A marca do trabalhador não fica no trabalho. A narrativa, tal como o saber do artesão, sempre se alimentou da experiência de que vem de longe, como marinheiro comerciante, ou os queijeiros da Dinamarca, que foram para a Minduri, ou da experiência de quem conhece as histórias e tradições do seu país, como o camponês sedentário. Por isso, ela própria uma forma artesanal de comunicação, e tão propícia, me parece, para que Benjamin ilustre a perda da experiência na sociedade contemporânea. Cito de novo Benjamin. Uma narrativa não está interessada em transmitir o puro em si da coisa narrada, como uma informação ou um relatório. Ela mergulha a coisa na vida do narrador para em seguida retirá-la dele. Assim se imprime na narrativa a marca do narrador, como a mão do oleiro se imprime na argila do vaso. Nós aqui começamos a nos aproximar do impacto disso no âmbito das práticas educativas, né? Ora, o professor e a formação sempre foi considerado um âmbito um âmbito de trabalho fundamentalmente artesanal. A formação das pessoas era vista como um trabalho feito por alguém que tinha experiência, né? No entanto, mesmo o campo da educação não está passando imune a essa progressiva tecnificação do trabalho. Pensem vocês, por exemplo, no fato de que hoje técnicos de avaliação do Ministério da Educação, da Secretaria de Educação, passam a elaborar testes padronizados e tecnicamente perfeitos, segundo os quais, supostamente, eu saberia a qualidade do meu trabalho, né? Veja aqui, aquilo que se espera de um professor experiente, que saia de uma sala de aula e tenha minimamente a noção se a aula foi ou não bem dada, né? Porque bem-estar, porque se sente alegre, porque, enfim. Isto é, de alguma maneira, retirado do professor, né? Eu me alieno da possibilidade de avaliação do meu trabalho. Porque existe um saber, né, que, diga-se de passagem, cuja técnica, diga-se de passagem, eu não domino, né? A maior parte dos professores não dominam, né? A técnica de resposta ao item, por exemplo, que é usada hoje no Enem, na Saresp, em Prova Brasil, deve ser uma técnica dominada por cerca de 20 ou 30 pessoas em todo o Brasil. E ao mesmo tempo eu retiro do professor essa prerrogativa de poder olhar para o seu trabalho e dizer assim, então, foi bem feito, não foi bem feito. Claro que a coisa um pouco se complica no campo da educação, mesmo que nós queiramos imprimir isto ao professor, porque no caso, por exemplo, da técnica, no âmbito da produção metalúrgica, né, de fato, se eu for substituindo os trabalhadores, e se todos os trabalhadores fizerem os movimentos corretos, né, aperta o botão na hora correta, vira a manivela na hora correta, etc., etc., a qualidade daquilo que é produzido se mantém. E se mantém por quê? Porque uma chapa de aço, por exemplo, reage ao que lhe é feito, né?
a falência deste sonho tecnocrático da educação se dá pelo fato de que um aluno não reage simplesmente ao que a ele se faz, mas reage a quem esse professor é. De uma forma que a chapa de aço não reage a quem o metalúrgico é. Este é um limite que a tecnocracia não consegue enxergar. Isso. Bom, assim, embora se atualize num narrador situado aqui e agora, a narrativa tem da raiz num saber coletivo do qual provém e ao qual se destina. Nele, nesse saber, se condensam e se entrelaçam diversas histórias de narradores anônimos. Ao contrário de um romance, segundo Benjamin, cuja matéria-prima são as vivências de um herói solitário no mundo, no qual a trama é construída por um autor individual e também ele solitário, e destinada também ela a um leitor solitário, a narrativa oral tem a sua origem e destino em experiências comuns, cuja origem se perde no tempo, tal como os mitos ou os poemas épicos. Por isso, o depauperamento da arte de narrar representa, como assinala Benjamin, o declínio de uma tradição e de uma memória comuns que garantiriam a existência de uma experiência coletiva ligada a um trabalho e a um tempo partilhados em um mesmo universo de prática e linguagem. Por isso, para Benjamin, o romance é sempre a tentativa de dar um sentido para uma vida, e para afirmar que a nossa vida tem sentido. Claro que numa ordem fundamentalmente comunitária, esta pergunta sobre o sentido da vida não tem o menor sentido, porque o sentido me é dado antes de eu participar disso. Para uma comunidade religiosa, que de fato tem essa ideia de comunidade, o sentido da existência é dado antes do teu pertencimento a essa comunidade. É somente numa sociedade de indivíduos soltos que a pergunta sobre o sentido da existência pode ser feita, e jamais poderá ser respondida, óbvio. Numa passagem que é exemplar da progressiva perda do potencial formativo dessa sabedoria contida em narrativas que atravessam gerações com seus preceitos práticos e princípios éticos, Benjamin apresenta o que poderia livremente ser visto como a recordação de uma experiência, eu chamo assim, uma experiência residual, para em seguida comentar a sua incompatibilidade com a temporalidade moderna. Diz Benjamin o seguinte, cito agora longamente: em nossos livros de leitura havia a parábola de um velho que no momento da morte revela a seus filhos a existência de um tesouro enterrado em seus vinhedos. Os filhos cavam, mas não descobrem qualquer vestígio de tesouro. Com a chegada do outono, as vinhas produzem mais que qualquer outra na região. Só então compreenderam que o pai lhes havia transmitido uma certa experiência. A felicidade não está no ouro, mas no trabalho. Tais experiências nos foram transmitidas de modo benevolente ou ameaçador. À medida que crescíamos, sabia-se exatamente o significado da experiência. Ela sempre fora comunicada aos jovens, de forma concisa, com a autoridade da velhice, em provérbios, de forma prolixa, em histórias, muitas vezes como narrativas de países longínquos contados a pais e netos. Então pergunta Benjamin, quem encontra ainda pessoas que saibam contar histórias? Que moribundos dizem palavras tão duráveis que possam ser transmitidas como um anel de geração em geração? Quem tentará sequer lidar com a juventude invocando a sua experiência? O que Benjamin parece ressaltar nesse excerto é que a transmissibilidade da tradição parece ter se esgarçado definitiva e irreversivelmente em seu papel de experiência formadora. Ora, sabemos que esse fenômeno terá lugar de destaque nas reflexões diárias sobre o impacto da crise do mundo moderno na educação. Tomemos como exemplo a sua afirmação acerca da educação na ordem republicana romana. Naquele tipo de organização, diz Arendt, a política e os antepassados são tomados como modelo de conduta para o presente. O homem envelhecido, dotado de experiência, portanto, encarna o modelo para os vivos exatamente por estar perto da morte. Lembra um outro trecho, Benjamin diz o seguinte: ora, no momento da morte, o saber e a sabedoria do homem, sobretudo sua existência de vida, assumem pela primeira vez uma forma transmissível. Para Benjamin, esse momento do limiar da vida, em que a gente é capaz de condensar toda a nossa experiência, justamente por estar em face de algo que nós vamos viver e sobre o qual jamais poderemos ter experiência, que é a morte. E claro que a nossa recusa para Benjamin
A recusa que o homem contemporâneo tem de viver a morte significa algo nesse sentido, né? A recusa de olhar para a experiência. Ora, contra um pano de fundo inabalado de uma tradição dessa natureza, né, na qual aqueles que estão à beira da morte são um exemplo pela sua experiência, a educação possui uma função política clara. E é de fato relativamente fácil, Isaac, fazer direito às coisas em matéria de educação, sem querer fazer uma pausa para apreciar o que se está fazendo, portanto sem crise. Tão completo é o acordo entre o ethos específico do princípio pedagógico e as convicções éticas e morais básicas da sociedade como um todo. Está claro, né? O que a Arendt está dizendo é o seguinte: olha, numa sociedade na qual o passado é o principal elemento formativo para o presente, né, que as experiências das gerações anteriores, certo, iluminam o presente e o futuro, é relativamente fácil educar. Está óbvio. Né? E, ao contrário, numa sociedade como a nossa, né, marcada por uma rápida obsolescência de práticas, valores, né, e pessoas, né, é evidente que o educar torna-se extremamente mais difícil. Né? Ora, para os romanos, nas palavras de Políbio, educar nada mais é do que, abre aspas, fazer-vos ver que sois inteiramente digno de vossos antepassados. Ou ainda, educar seria desenvolver a disposição de querer ser digno de seus antepassados. E, claro que esta visão é igualmente válida, por exemplo, no ethos educativo cristão. Né? Por isso, faz parte da pedagogia cristã contar a vida dos santos. Né? Ou seja, é o passado, são os exemplos do passado que me dizem o meu lugar no mundo. Agora, claro que já não estamos nessa mesma posição, em que o passado pode iluminar o presente e o futuro. E não faz nenhum sentido agir como se estivéssemos. Ou como se essa ordem de coisas pudesse ser restaurada. A palavra forte nos discursos educacionais é resgatada. Né? Todo mundo fala, então é preciso resgatar a autoridade. Resgatar a autoridade significa que nós, em tese, poderíamos ir lá e trazer do passado uma experiência que teria valor no presente. Né? E é importante a gente falar isso porque, muito frequentemente, os escritos do Benjamin, assim como da Arendt, são taxados ou de escritos nostálgicos, né? No sentido de que o passado poderia ser revivido, né? Então, o vigor da vida pública antiga poderia ser, segundo Arendt, revivido, o que não é verdade. Ou ainda, uma ideia de melancolia, ou seja, a tristeza em face da certeza de que isso não poderá mais ser vivido. Né? Isso não é verdade, em nenhum dos dois casos eu gostaria de sustentar. Né? Nem nostalgia, nem melancolia. Porque esse tipo de atitude, né, da nostalgia ou da melancolia, para a Arendt, assim como para Benjamin, me parece, só agravaria a crise e nos privaria da oportunidade de pensar a experiência na dinâmica do mundo contemporâneo. A experiência de educar num mundo que não é estruturado pela tradição, nem mantido coeso pela autoridade. Né? Lembra aí a frase de Hannah Arendt, que diz que uma crise só se torna um desastre quando respondemos a ela com juízos pré-formados, isto é, com preconceitos. Então, veja, isso é interessante, porque também, de novo, a palavra crise em geral nos remete a uma ideia de degeneração. Né? Então, se Arendt fala, por exemplo, de uma crise na educação, ou se Benjamin fala da crise da transmissibilidade, a gente às vezes pode ser tentado a crer que eles estão dizendo que uma sociedade se degenera, né? Mas isso não é verdadeiro. Né? Arendt usa, em particular ela, né, que eu conheço mais, ela usa o termo crise na sua acepção antiga. Né? A palavra que dá origem ao termo crisis em grego, é interessante, isso é a mesma palavra de peneira. Né? A maior parte desses conceitos super sofisticados do ponto de vista teórico, né, nascem como um objeto material super pautado, né, como cultura. E é a mesma, a palavra que diz respeito à peneira, né, que, portanto, separa uma coisa da outra. É a mesma palavra, por exemplo, que dá origem à palavra portuguesa critério. O que é critério? Né? É algo que eu uso para separar uma coisa da outra. Então, portanto, a crise, insistirá Hannah Arendt, não é necessariamente nenhum desastre. Né? Ela é o momento em que eu sou obrigado a parar e separar algo do outro, a fazer, portanto, julgamentos. A crise, para ela, só se torna um desastre
quando eu respondo a ela com juízos pré-formados. Ou seja, quando, ao invés de aceitar o convite de pensar, né, um mundo sem corrimão, para usar a expressão que a Arendt usa tão frequentemente, né, pensar um mundo sem corrimão, ou seja, sem o apoio da experiência, eu sou obrigado a me deparar com um problema novo, né, eu tento responder voltando ao passado. Né, aí ela se transforma em desastre. E também me parece que isso seria verdadeiro para Benjamin, e para sustentar, eu vou retomar 2 ou 3 trechos aqui e fecho a minha fala. Deixa eu dar um pulo aqui, porque eu já passei do meu tempo, então... Bom, se nós abandonarmos, então, um certo tom melancólico que Benjamin imprime no narrador e nos voltarmos para suas teses sobre a história, eu creio que essa recusa de Benjamin a uma paralisia, é uma justa consternação em face da perda da tradição. Eu acho que portanto, há uma recusa a essa paralisia, na qual me parece que Benjamin aponta para um princípio de julgamento, que são um princípio de ação. Né? Princípio eu estou usando aqui no sentido estrito dele, né? Quer dizer, princípio não se confunde com motivações. Né? Motivações são da ordem da privatividade, né? Quer dizer, por que eu quero fazer tal coisa? Um princípio não, né? Pensem vocês nos usos, por exemplo, que Montesquieu fala dos princípios, né? Então, Montesquieu vai sustentar, por exemplo, que o princípio que move a república é o da igualdade, né? Ora, a igualdade não é uma motivação pessoal, né? É algo traduzido numa linguagem pública. Né? E uma outra coisa importante é que esses princípios, portanto, além de não operarem no interior do sujeito, mas de operarem no mundo público, eles não carregam em si as regras da sua aplicação. O que nos coloca um problema grave, né? Toda vez que eu vou tentar operacionalizar um princípio, eu tenho que pensar como é que eu operacionalizo neste contexto, dadas essas condições, mas que, por outros lados, guarda a liberdade. Tá claro? Quer dizer, um mesmo princípio pode exigir, em 2 momentos diferentes, uma resposta completamente distinta. Né? Se eu pensar, por exemplo, o princípio ético fundamental do cristianismo, que é a ideia, por exemplo, do amor ao próximo, como ele se manifesta, né? Depende do momento, né? Se você vai examinar, por exemplo, as passagens de Jesus de Nazaré, em um determinado momento, esse princípio do amor ao próximo faz com que ele ofereça outra face, né? Num outro momento, faz com que ele chute a banquinha do cara que está profanando o templo, né? Então, o mesmo princípio pode engendrar ações completamente distintas, em contextos completamente distintos também ele. Um princípio, portanto, não nos dá certezas nem segurança na concretude de um contexto. Mas, um princípio afirma com muita clareza em nome do que nós lutamos. Na 6ª tese sobre a história, Benjamin afirma o que eu acredito ser esse princípio capaz de imprimir um certo sentido para a ação educativa num mundo em que a experiência se dissolve. Ele diz o seguinte: articular historicamente o passado não significa conhecê-lo como ele de fato foi. Significa apropriar-se de uma reminiscência tal como ela relampeja no momento de um perigo. O perigo, diz ainda Benjamin, ameaça tanto a existência da tradição como os que a recebem. Para ambos, o perigo é o mesmo: entregar-se às classes dominantes como seu instrumento. Em cada época é preciso arrancar a tradição ao conformismo que quer apoderar-se delas. Ora, assim me parece que a ruptura da tradição, que sempre nos informou o sentido de educar, nos obriga a desnaturalizar o passado e o próprio conteúdo que concebemos como constitutivo da nossa formação. A desnaturalizar o sentido dos eventos e processos por meio dos quais nos tornamos aquilo que nós hoje somos. Essa desnaturalização exige consciência, reflexão e, portanto, julgamento. Nesse sentido, a perda da transmissibilidade da experiência e a perda da tradição não necessariamente deve nos levar ao desespero. Como belamente nos recorda Hannah Arendt, com a perda da tradição, perdemos o fio que nos guiou com segurança através dos vastos domínios do passado. Mas nós não podemos esquecer, por outro lado, que esse fio
tinha como resultado, segundo a própria Arendt, aguilhoar, né, marcar com dor, cada sucessiva geração a um aspecto pré-determinado do passado. Mas o que é importante ressaltar é que a perda da tradição não implica, embora possa acabar por resultar, na perda do passado, ou seja, do legado e da herança simbólica e material que nos permite não só adentrar o mundo, como com ele criar laços de pertencimento. A perda do passado, essa sim, resultaria no esquecimento, na destruição da dimensão da profundidade da existência humana, que se veria reduzida ao aqui e agora, como os comedores de flor de lótus da Ilíada. Acho que vocês sabem bem essa passagem, né? Que, enfim, num determinado momento eles estão, né, passando, né, entrando de comunidade em comunidade, e sempre são recebidos na luta, né, na espada, na guerra, etc. Até que, em determinado momento, eles aportam numa ilha, na qual eles são super bem recebidos, todo mundo é pacífico, todo mundo é legal, e claro que isso fica meio ressabiado, né? O que está acontecendo aqui? E ele percebe que os seus marinheiros comem, junto com os habitantes dessa ilha, uma flor de lótus. E que a propriedade dessa flor é destruir toda a nossa memória. E ao destruir a nossa memória, destrói o nosso passado e, portanto, a nossa identidade e, portanto, qualquer chance de profundidade da nossa existência. Aqueles marinheiros deixam de ser quem eles são porque comem lótus, né, e perdem o seu próprio passado. Ora, a perda da tradição não é, portanto, necessariamente a perda do passado. Porque a perda da tradição pode nos convocar a, como a imagem de Hannah Arendt, um pescador de pérolas, vasculhar a herança que nos foi legada sem testamento, pois, como nos lembra Benjamin, a segunda das suas teses sobre a história, não somos nós tocados por um sopro de ar que foi respirado antes. Não existe, nas vozes que escutamos, ecos das vozes que emudeceram. Não tem as mulheres que cortejamos, irmãs que elas não chegaram a conhecer. Se assim é, existe um encontro secreto, marcado entre as gerações precedentes e a nossa. Em algum sentido, me parece que a educação pode ser, potencialmente, o lugar desse encontro secreto entre as gerações. O lugar onde é preciso trazer à luz o que se encontra até então na escuridão. Desvelar o elo oculto, ou, na bela imagem de Benjamin, escovar a história contra pelo. Buscar não só o aparente na tradição, mas o que ela, a tradição, esqueceu e que tem sentido a partir dos princípios que nos animam. Não é outra coisa do que aquilo que a própria Arendt faz ao buscar, no contrapelo da história da tradição do pensamento político, a dignidade da atividade política. Citando, então, e contrariando Walter Benjamin, o dom de despertar no passado as centelhas de esperança não é, como pensa Benjamin, um privilégio exclusivo do historiador. Ele pode ser um princípio político do educador, convencido, ambos, historiadores e educadores, de que nem os mortos estarão em paz se o inimigo vencer. E se Benjamin tiver razão ao afirmar que o inimigo não tem cessado de vencer? Bom, pelo menos resta-nos a companhia de Arendt e de Catão a lembrar que, aspas, frase de Catão, se a causa vencedora agradou aos deuses, a vencida agradou a Catão. A Arendt, alguns de seus companheiros, que ainda hoje lutam para que a jovens e crianças não se dê a flor de lótus do esquecimento, mas que se comprometa com a busca de fragmentos de um passado que ilumine os dilemas e conflitos que marcam o presente e reforçam a liberdade como desígnio da ação política que cria o futuro. Bom, essa era a provocação inicial para que a gente venha discutir um pouquinho a ideia de Walter Benjamin, experiência e educação. Okay? E perdão por extrapolar um pouco o meu tempo. As pessoas que estão na porta, se quiserem entrar para esse lado, agora é a hora. Boa
noite. Eu queria agradecer o convite do grupo, um grupo com o qual tenho bastante contato por ser professor do departamento e do qual eu acompanhei também, ainda que à distância, o minicurso, o seminário, enfim, a reflexão do ano passado, que foi sobre Thompson. Então, diferente do Zé Sérgio, eu já sabia que havia riscos de sucesso de público, talvez depois de crítica. Porque já no seminário do Thompson, a procura pela reflexão em torno de um pensador tão instigante quanto ele foi enorme, e já esperava um pouco que falar de Benjamin é sempre trazer à tona um tema que parece instigar cada vez mais quanto menos idade a gente tem, em geral. Eu digo com isso, na verdade, que nos cursos de graduação que eu fiz, por exemplo, e que eu vejo, não só no departamento, como na Faculdade de Filosofia, há pouco Benjamin, ou melhor, há pouco Benjamin em relação aos interesses que a leitura do Benjamin provoca, os interesses que a leitura nos provoca quando nos deparamos com os textos do Benjamin. E aí, um comentário pessoal do meu amadorismo em relação ao Benjamin, que é maior do que o do Zé Sérgio, que ainda estuda a Hannah Arendt. A minha tese e as minhas reflexões são sobre cinema. E eu fiz uma tese sobre Glauber Rocha. Mas havia alguma coisa no Benjamin que me instigava desde a graduação, e eu confesso, não tive coragem de colocar o Benjamin na tese. Mas eu lia o desgraçado e falava, meu Deus, como tem coisas aqui que se parecem muito com a reflexão, não só com os filmes, que o Glauber Rocha produziu. Especialmente essa afinidade que o Michel Louis chama de uma afinidade eletiva entre o pensamento marxista e o messianismo. No caso do Glauber, não do judaísmo, mas o messianismo de caráter cristão e de perspectiva popular. Também nos filmes do Glauber e os seus escritos marcavam muito uma experiência mística da reflexão sobre a história. Quer dizer, na história popular, na história do povo brasileiro, haviam forças místicas, haviam forças espirituais mesmo, em vários momentos é possível ver isso nos filmes e nos textos, que nos chegariam ao presente como uma espécie de força messiânica, estou usando já o conceito do Benjamin, capaz de nos inspirar e nos levar à luta revolucionária. Este modelo de explicação está presente no Glauber, está presente com muita força no Benjamin. Mas eu achei que eu ia levar muito pau na banca, porque precisava amadurecer bastante essa discussão, e essa é então a minha... Eu sou debutante hoje, é a primeira vez que eu falo publicamente sobre o Benjamin. E aí sobre o Benjamin num recorte muito específico que foi proposto pelo grupo. Pensar o Benjamin e a questão da educação. Quando a gente conhece um pouco a obra do Benjamin, a gente vê que o lugar da educação não é exatamente o lugar amplo das suas reflexões. A educação não está entre os temas mais relevantes da discussão que o Benjamin propõe durante a sua vida, e também não está presente nos comentadores sobre o Benjamin. É possível encontrar gente que vai chamar o Benjamin de crítico literário, vai chamar o Benjamin de um historiador da cultura ou de um filósofo, mas eu nunca encontrei ninguém que falasse que o Benjamin fosse um educador, um pensador do campo educacional. Então é de fato um tema menor na conversa que o Benjamin estabelece com a cultura, com a tradição, com a reflexão filosófica do seu tempo. No entanto, ele faz uma reflexão sobre o que eu chamei de temas correlatos, e é desses temas correlatos que eu gostaria de trazer uma reflexão. São 4 temas interligados que aparecem em vários textos do Benjamin a partir de 1915. São, portanto, de 1915 a 1929. É uma fase do Benjamin menos discutida, menos estudada, ainda muito marcada pela preocupação com a reflexão espiritual, né, com o messianismo e com a ideia de uma presença marcante de Deus na experiência humana. O texto que a Thaís citou aqui, A Vida dos Estudantes, é um desses exemplos, um texto de 1915.
em que ele diz plenamente o espírito humano se realizará na Terra